Bem, quais seriam os principais fatores, né, as condições necessárias para a formação de um relevo kárstico? Basicamente, nós vamos colocar três grupos principais. Primeiro, nós temos que ter uma rocha solúvel, né, uma rocha capaz de ser castificada. Né? O melhor exemplo clássico é o calcário, né? Mas dolomito, o mármore também é um calcário metamorfizado, enfim, a rocha. O exemplo clássico é as rochas carbonáticas. Embora hoje em dia já se aceite que talvez outras rochas também, como arenitos, quartzitos, mas vamos por parte. O segundo quesito, você tem que ter água no estado líquido, de preferência em abundância. E é uma questão também da temperatura, que acaba se tornando secundária. Né? Temperaturas em torno dos 10 graus vão facilitar mais a reação química que gera o karst do que temperaturas muito quentes, de 30 graus. No entanto, geralmente, regiões que têm temperaturas de 30 graus e não são desérticas, não são áridas ou mesmo semiáridas, são regiões que chovem muito mais, em média, do que regiões que estão em torno de 10 graus. Então, o clima, de uma maneira geral, mas, sobretudo, temos água no estado líquido. E o terceiro fator é um fator de relevo, de topografia. Né? Nós temos que ter uma topografia que permita o karst, ele não pode estar lá no nível de base, ele tem que estar minimamente soerguido. Né? Ou seja, nós temos uma topografia que permita a água chegar na rocha, né? Reagir com a rocha e ir embora, dando espaço para uma outra água chegar, entrar em contato e ir embora, e nesse processo, né, vai dissolvendo, e dissolvendo vai criando as geoformas kársticas, como dolinas, cavernas e isso tudo. Né? Então, essa questão da topografia que permita a dissolução. Então, seriam esses três elementos principais. Agora, é óbvio que quando nós olhamos esses três elementos, nós vamos ter 1000 variações aí. O exemplo que a gente deu no início, né? O calcário. Se o calcário é metamorfizado, um mármore, né? Isso muda o processo? Muda. Teoricamente, né, a química da rocha é a mesma, mas muda completamente. Por quê? O processo de metamorfismo, né, diminui a porosidade primária por causa da pressão que houve, né, das mudanças do próprio metamorfismo. Né? E ao inibir a porosidade primária da rocha, que é o espaço intergranular, né, o que você faz? Você dificulta a penetração da água nessas microfissuras entre esses grãos e da água reagir ali. Então acaba que sobra para a água penetrar na rocha só o quê? Só a porosidade secundária, que é o sistema de falhas e fraturas. Né? O sistema estrutural, vamos falar assim, de uma maneira mais ampla. Então um karst, geralmente em mármore, ele é muito mais inibido, ele é muito menos desenvolvido do que um karst em calcário que esteja sobre as mesmas condições ambientais. Estou falando do mesmo clima, né? Mesma topografia, tudo isso. Né? Isso vai ser um fator que vai inibir. Né? A questão climática a gente também já deu uma pincelada. Né? Quer dizer, existe uma questão de temperatura? Existe. Né? Temperaturas mais baixas, né? Desde que mantenha água líquida, né? Em torno dos 10 graus, idealmente, elas favorecem, né, o processo da reação, né, da água, né, com gás carbônico com a rocha calcária. Né, mas, com a rocha carbonática, vamos falar assim. Mas, geralmente, esses climas não estão localizados em regiões que chovem muito. Né? As regiões que chovem mais são regiões tropicais. Então, acaba que você tem um contrabalanço por outro lado e acaba muitas vezes até prevalecendo. Né? Uma região quente, mas que esteja equatorial, que chova muito, acaba desenvolvendo um karst melhor, né? Pelo excesso de água, né? Do que uma região que tenha muito menos água, porque tem um clima temperado, mas tem uma temperatura mais apropriada. E o relevo também conta em função da facilidade, né, que vai da água, da rocha estar exposta à dissolução, como eu falei, da água chegar, reagir e ir embora, dando espaço para uma nova água reagir, e com isso ir gerando as geoformas kársticas. E conta de 1000 outras maneiras. Né? Também vamos falar o relevo de uma maneira mais ampla. Por exemplo, se eu tenho um relevo de quartzito do lado de um relevo de calcário, algo que ocorre razoavelmente no Brasil,
eu tenho uma tendência de gerar um karst até mais pronunciado. Por quê? Porque essa água considerada alóctone, ou seja, imagina o quartzito está mais alto, né? É um bom exemplo a Serra de Penhasco. E do lado você tem rocha carbonática. Como o quartzito está mais alto, a água que vai chover aqui, boa parte vai escoar e depois vai entrar na região do calcário. Vamos imaginar, essa água vai vir muito mais ácida do que a água que pingar diretamente no calcário, né? Na região de quartzito você tem muita matéria orgânica em superfície, a rocha é muito ácida, e aí você vai desenvolver um karst mais bem desenvolvido, em função de uma água alóctone. Então, são esses os fatores em linhas muito gerais, mas nós temos que compreender a posição desses fatores na natureza, porque o sistema é complexo.